Entreguei a Deus meu amanhã, entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã, entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele cuida de você. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus faz o melhor. Mesmo antes de nascer, fui criado para um propósito de Deus. O Senhor cuidou de mim, em seus braços me acolheu. Quando todos me deixaram e eu me vi sozinho, então Deus me falava, eu te tomo em minhas mãos. Filho meu, pode descansar, pode confiar, nunca te deixei e do seu futuro eu vou cuidar. Entreguei a Deus o meu amanhã, Paz do Senhor, povo de Deus. Você está diretamente do Canal Top assistindo o novo programa. O programa que é o meu, o seu, é o nosso programa Mídia Gospel. Fica ligadinho. Se você puder marcar os amigos aqui na nossa live, marca, compartilha a nossa live.
porque vai ter muita coisa boa. Vai ter mais muita coisa boa. Já está aqui do meu lado o cantor Fábio Nunes. O cantor Fábio Nunes aqui que vai estar nos abençoando com louvor, falando um pouco da sua história e também apresentando o seu novo trabalho, não é isso, Fábio? Nós também vamos ter a presença do nosso querido e muito conhecido aqui na cidade, Pastor Aécio, que é uma bênção de Deus. Ele vai trazer uma palavra para você. Então, fica ligadinho. Se você ainda não marcou seus amigos, não compartilhou a nossa live, vai aí, compartilha, comenta aí na nossa live que nós vamos começar o nosso, que é o meu, é o seu, é o nosso programa Mídia Gospel. Fábio, tem como já soltar um louvor aí? Vamos sim. Vamos sim. Vamos começar com o louvor com o Fábio Nunes. Essa é a música tema do CD que estou lançando, que tem por título Deus Faz o Melhor. Entreguei a Deus meu amanhã, entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã, entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. O Senhor me viu mesmo antes de nascer. Fui criado para um propósito de Deus. O Senhor cuidou de mim, em seus braços me acolheu. Quando todos me deixaram, eu me vi sozinho. Então Deus me falava, eu te tomo em minhas mãos. Filho meu, pode descansar, pode confiar, nunca te deixei e do seu futuro eu vou cuidar. Entreguei a Deus meu amanhã. Vocês aí aprenderam? Entreguei a Deus todos os meus sonhos, todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã, entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. Enquanto confio, Ele faz. Enquanto adoro, Ele faz. Enquanto descanso, Ele faz. Ele faz o melhor. Entreguei a Deus meu amanhã. Entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas
mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã, entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. É bênção demais. Fábio, nós sabemos que muitas pessoas têm sonhos, eles lutam muito e estão lutando para conseguir um CD, para gravar um CD, e você conseguiu isso. Você já é um vitorioso, né? E Deus tem abençoado muito a sua vida. E eu gostaria que você falasse um pouco, antes de falar um pouco da composição dessa música, do que se trata, do novo álbum, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Porque tem muita gente que está nos assistindo que tem esse sonho de virar um cantor, ter um CD gravado. Fala um pouco aí, Fábio. Sim, você falou sobre sonhos e não há como falar sobre sonhos sem deixar de falar sobre a determinação. Os sonhos só são possíveis quando a gente determina, quando a gente decide perseguir os sonhos, toma atitudes, avança, não ouve as críticas, ou melhor, ouve as críticas, mas não considera e não pondera, olha para o alvo que é Cristo e acredita no sonho, sabe? A minha trajetória teve muito disso. Houve momentos que eu desanimei, houve momentos que eu deixei de acreditar, mas a partir do momento que eu entendi que em Deus eu poderia fazer muito mais, que em Deus eu poderia ir além, eu determinei no meu coração, assim como fez Daniel. Ele determinou no coração não se contaminar. Da mesma forma eu determinei no meu coração perseguir os sonhos, perseguir aquilo que Deus colocou na minha vida, desenvolver o dom que o Senhor me deu, que me presenteou, e por isso eu considero que estou vivendo hoje algo assim que inimaginável, eu não esperava, mas Deus está fazendo e eu sei que Ele vai fazer muito mais, porque Deus faz o melhor. Você tocou em um ponto interessante aqui, eu gostaria de pedir a sua opinião, porque tem muita gente, e nós somos da igreja, nós sabemos como muitos reclamam que é difícil ser músico na igreja. Porque, como você falou, Daniel resolveu não se contaminar. E nós vemos muito que os músicos da igreja, eles partem para a música secular. Como é se manter firme sempre na igreja, porque as propostas eu sei que vieram muitas para ir para a música secular. Sim, o músico cristão ele precisa determinar no coração não se contaminar. Quando a gente fala de músico cristão, de músico na igreja, é interessante frisar que se faz necessário a excelência, sabe? A gente tem que buscar com esmero a excelência. Muitos de nós nos contentamos com pouco, nos contentamos com o mediano, mas para Deus nós precisamos fazer com excelência. E quando nós fazemos com excelência, os resultados vêm. Quando nós fazemos com excelência, o reconhecimento vem. E isso faz parte de um projeto de Deus. Quando nós cumprimos o que o Senhor projetou para a gente, Deus vem e nos surpreende com o melhor. Mas nós precisamos também entender e fazer o melhor. Como músico cristão, nós podemos e devemos nos esmerar em fazer com excelência, sabendo que nós estamos servindo a Deus, estamos servindo a igreja, e o mundo precisa ouvir um som com excelência. E quando nós buscamos isso, Deus vem e Ele honra, faz a parte dele, nos concedendo reconhecimento, nos dando resultados inesperados, inimagináveis, porque Deus sempre faz o melhor. É isso aí. E como toca outra? Vamos tocar outra aí. Vamos sim. Essa próxima canção vai estar na MK. Eu ainda não posso revelar o nome do cantor, mas no próximo CD, eu acho que próximo mês, tem um cantor da MK que vai gravar essa composição minha, que o Senhor me deu ali no quarto. Eu me entranquei, peguei o violão e fui orar. E quando eu fui orar, eu orei essa canção.
E em breve vocês vão estar ouvindo também aí na voz desse cantor, que eu ainda não posso revelar o nome, mas aguardem. Filho, eu cuido de ti, sempre olho você, que às vezes corre tanto, nem me pergunta o que fazer. Filho, eu cuido de ti, eu falo com você, desfruta da minha graça e as demais coisas vou fazer. Eu entrei ali no quarto e comecei a orar isso aqui. Pai, são tantas coisas que eu quero, planos e projetos que eu faço para mim. Quantas vezes, Pai, eu vim aqui só pra pedir, mas não perguntei se o Senhor também queria assim. Quantas vezes, Pai, já me feri, fiz minha vontade e justifiquei que o Senhor queria assim. Enganando a mim mesmo, sua voz não quis ouvir, mas hoje vim aqui só pra ficar contigo. Não vim para pedir, meu Pai, preciso sentar e aprender que tua vontade é bem melhor que o meu querer. Meu Pai, eu sei que o Senhor pode fazer, mas quero te adorar pelo que és, independente do que eu possa receber. Pai, seja feita a tua vontade, tanta coisa já pedi, mas o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Pai, me perdoa pelas vezes que eu não compreendi, porque o Senhor não fez como eu quis, é que reservava nos teus planos o melhor pra mim. Aí Deus fala assim, ó: filho, eu cuido de ti, sempre olho você, que às vezes corre tanto, nem me pergunta o que fazer. Filho, eu cuido de ti, eu falo com você, desfruta da minha graça e as demais coisas vou fazer. E aí eu respondo: Pai, seja feita a tua vontade, tanta coisa já pedi, mas o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Pai, me perdoa pelas vezes que eu não compreendi, porque o Senhor não fez como eu quis, é que reservava nos teus planos o melhor pra mim. Aleluia! Que música linda, viu? Que música linda. Gostaria de agradecer a você que está acompanhando a nossa live, você que está comentando. Pedir aqui, Fábio, para cantar a música Deus é Deus, a Cláudia Vitória, e daqui a pouco vamos tocar, né? Vamos tocar sim. Também gostaria de agradecer a plateia linda, maravilhosa que está aqui acompanhando o nosso programa, aqui nos estúdios do Canal Top. Cadê a energia da galera? Aê, só tem gente bonita aqui. Eu gostaria de agradecer a produção que está fazendo um belíssimo trabalho nesse nosso programa de estreia. Se você ainda não marcou seu amigo, não compartilhou a nossa live, compartilha porque
o evangelho tem que chegar às pessoas. E você compartilhando, você vai estar ajudando o evangelho a chegar e a tocar em pessoas. Fábio, vamos para mais uma pergunta antes de você tocar Deus é Deus. E eu gostaria que você falasse, você já cantou 2 músicas que são suas. Eu gostaria que você falasse um pouco de como é essa questão da composição. Porque tem muita gente que gosta e até tenta compor, mas não tem esse dom. Como é pra você compor músicas? Glória a Deus. Então, compor tem uma porcentagem de inspiração, certo? Às vezes eu estou em casa lavando os pratos. E aí, essa música aqui eu compus lavando os pratos, o refrão. Diz bem assim: eu sou do meu amado, ele é meu. Em breve ele vem me buscar. Na glória vou estar com meu noivo. Eternamente vou adorar. Eu sou do meu amado, ele é meu. Tava lavando os pratos imaginando uma noiva, sabe? Nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. E como noiva nós devemos ter o nosso coração batendo forte. Como é que a noiva fica quando o noivo está presente? O coração. E aí eu comecei a lavar os pratos cantando: eu sou do meu amado, ele é meu. Eu sou de Jesus, ele é o meu noivo. Em breve Jesus vem me buscar. Esse foi um momento de inspiração. Mas depois eu corri para o quarto e peguei o teclado e comecei a transpirar, né, para fazer a música mesmo. Há músicas que vêm assim, toda inspirada, como foi essa música Seja Feita a Tua Vontade, né? Pai, seja feita a Tua Vontade. Foi uma oração, eu peguei o violão e comecei a falar com Deus. Pai, são tantas coisas que eu quero, são planos e projetos que eu faço para mim. Quantas vezes eu vim aqui só para pedir, né? Mas não perguntei se era isso que o Senhor queria. E ali eu fui construindo a música, foi uma inspiração. Mas há momentos que é preciso transpirar, que é preciso pesquisar palavras, ler dicionário, ler a palavra. E inclusive eu quero frisar isso, é muito importante ler a palavra, entender a palavra, estudar a palavra, senão a gente vai compor coisas que não condizem com a palavra. Então é isso, buscar em Deus, se declarar para Jesus e cantar o que vem na sua mente, no seu coração, baseado e tendo como base tudo alicerçado na palavra de Deus, para não incorrer no risco de cantar heresias ou cantar coisas que contradizem, que contrapõem a palavra de Deus. É isso aí. Bom, lembrando que o programa Mídia Gospel esteve na marcha para Jesus. Foi bênção demais. E nós estávamos lá fazendo a cobertura. E daqui a pouco vai rolar, né, meu produtor? Vai rolar as fotos daqui a pouquinho. Um pouco do que rolou na marcha para Jesus. Vai, Deus é Deus, Fábio? Vamos lá. Quem foi que pediu aí? Foi a Cláudia Vitória. Cláudia Vitória, Deus é Deus. Independente do que Ele faça, se a gente receber ou não, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. A plateia pode cantar comigo? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vamos fazer desse momento o nosso momento de culto. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Quero ouvir o coral. Eu aprendi. Inclusive minha esposa cantando.
Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O que houver, sempre será. Vou perguntar, vocês respondem. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Amém. Ser crente é bom demais. E você também que está assistindo a nossa live, você pode fazer igual a Cláudia Vitória, vir pedir a sua música aqui pro Fábio Nunes, que ele vai atender os pedidos, hein? Fábio, você está aqui hoje com a sua belíssima esposa ali. Com todo respeito, né? Claro. E Fábio, nós vemos muito que muitos jovens têm esse problema, se preocupam muito. Como será meu casamento? Será que eu vou arrumar uma namorada? Tem até uns na plateia aqui que estão assim, ó, pensando, meu Deus do céu. Como foi o seu processo assim? Você ficou muito ansioso? Meu Deus, eu vou ter que casar logo, meu Deus, não chega a minha vez? Ou você foi tranquilo? Então, eu acredito que na vida do jovem há fases, né? Há fases. Tem, o pessoal ali está se acabando de rir, não sei porquê. Mas assim, na vida do jovem há fases. Comigo aconteceu o seguinte: quando eu descansei, Deus me presenteou. No momento que eu estava afoito, como é que vai ser? E será que vai ser com essa? Será que vai ser aquela? E vou orar com você e tal. As coisas não fluíam e não aconteciam. Mas assim, quando eu decidi, não, eu vou descansar, vou relaxar, vou ficar quietinho. As meninas iam, irmão, vamos tentar, vamos com calma. Quando eu fui com calma, aí Jesus veio e me presenteou e me abençoou. E o que eu diria para os jovens é assim: aproveitem cada momento. Aproveitem o momento de estar solteiro, o momento de estudar, o momento de fazer o curso. Quando vocês casarem, vocês vão viver um outro momento que vocês também vão aproveitar muito. Então aproveitem esse momento, curtam, se divirtam de forma que glorifique o nome do Senhor. Se você vê que a sua curtição, a sua diversão não está glorificando o nome do Senhor, corta isso aí, para com isso, mas se divirta, converse, faça amizades, de forma que glorifique o nome do Senhor e aproveite cada momento, cada fase. No momento certo, Deus vai lhe presentear com alguém. Amém? Amém. Só isso? Ou... Só isso você quer falar mais? Eu gostaria de pedir mais uma vez, compartilhe a nossa live, marca os seus amigos, divulga aí, porque
o programa tá bom demais. Tá ou não tá, galera? Oh, glória a Deus. Fábio, vamos mais de um? Vamos mais um. Eu queria fazer uma música para você que ainda não é evangélico, não é crente, que está nos ouvindo aí. Essa música, essa canção é especialmente para você. Me dá mais um golinho no violão, por favor. Só um golinho. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Quer me ajudar no piano aí? Jesus conhece o seu interior também. Me ajuda. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Jesus não desiste de você. Jesus se importa com você. Jesus compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ô Fábio, você está falando isso porque você não me conhece. Sim, eu não conheço você. Mas nesse momento há uma pessoa, Jesus Cristo, Ele conhece você muito bem. Ele sabe a sua história, sabe o que você pensa, sabe onde você anda, sabe onde você falhou, sabe quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios diários. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. E a mensagem que eu quero deixar para você nesse momento, nessa noite, é que Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua família. Jesus não desistiu da sua vida. Há uma chance, há um recomeço em Cristo Jesus. Erga a cabeça, volte-se para Cristo. Ele tem uma vida nova para você. Jesus não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Jesus não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aí pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Jesus não desiste de você, lembre-se disso. Aleluia. Vamos lá, eu gostaria de mais uma vez pedir para você compartilhar a nossa live. Comenta aqui o que é que você está achando do programa, viu? É a nossa estreia. Hoje é só o começo. O programa Mídia Gospel vai impactar as suas noites de quarta-feira. Não se preocupa, porque nós vamos estar aqui diretamente do programa Mídia Gospel todas as quartas-feiras aí na sua casa, internauta. Então já marca, viu? Próxima semana tem novamente. E hoje ainda nós temos muitas coisas aqui. Já já vai estar aqui conosco o pastor Aécio, que vai estar nos abençoando com a palavra de Deus. Daqui a pouco também nós vamos rodar. Produtor, já está aí? Já está no ponto as imagens da Marcha para Jesus? Já está aí? Roda aí, rapidão. Roda aí.
tocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Adiante. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Voltamos aqui e já está do meu lado aqui o pastor Aécio. Dá uma saudação aí, Aécio. Fala aí, boa noite pro pessoal. Lembrando que ele não vai começar a palavra aqui não, viu? Só dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Olha, Aécio mandando aí. Você tem que mandar também um alô para os nossos internautas aí que estão nos ouvindo. Então, Mateus, eu estou ali em oração e eu estou crendo que tem mais internautas aí que estão assistindo nós agora. Amém? Eu quero também pedir aqui à plateia, posso quebrar o protocolo? A plateia é crente, quem pode dar glória a Deus nessa noite? Amém! Lembrando que o nosso programa Mídia Gospel é patrocinado pela Autoescola Feitosa, Chef Pizza, Dávilo Sagnes e também eu gostaria, essa daí Renata sabe, hein? Grita esse nome aí, Renata. Isso, Fantagun Cerimonial, já tá na boca do povo, viu? Aí? Precisando de contratar uma equipe cerimonialista, vai lá, viu? Procura a Ingrid, né? Isso mesmo, precisando tirar a carteira de habilitação, Autoescola Feitosa. Aquela pizza boazinha numa quarta-feira à noite, depois ou durante o programa Mídia Gospel, é no Chef Pizza. E aquela plotagem lá no Dávilo Sagnes. Aécio, agora é com você. Queridos internautas, nesse momento vai ser um momento muito importante. Eu acho que para mim é o momento mais importante de todos, que é a palavra de Deus. Então, nós escolhemos o pastor Aécio e foi uma ótima escolha da produção. Produção, vocês acertaram em cheio, viu? Vocês acertaram em cheio em chamar o pastor Aécio. Só não é melhor do que o meu pai, né? Que é pastor também, né? O Marinaldo, né? Mas a Aécio tá nos níveis aí. Então, Aécio, deixa Deus te usar. Eu posso confiar. Eu gostaria de pedir a você que está aqui na plateia também, que trouxe uma Bíblia, ou você que está em casa e tem uma Bíblia próxima, por favor, abra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Quando recebemos esse convite, o Espírito Santo de Deus nos conduziu a essa palavra, uma palavra bem conhecida, mas eu creio, meu irmão Mateus, que esse programa é uma ferramenta nas mãos de Deus, e Deus está usando vocês para alcançar vidas, porque o propósito da igreja não pode mudar. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, que estão enfrentando, Levita Fábio, crises existenciais, e Deus já te usou aqui ministrando que há esperança para essas pessoas. E nós estamos aqui nesse programa Mídia Gospel, você que está abrindo a sua Bíblia ainda, para lhe dizer, há esperança para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse momento nós cremos que tudo deve acontecer por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem o poder para operar milagres nas nossas vidas. Quem conseguiu encontrar aqui na plateia, Lucas 5,17, diga amém. Vamos fazer essa leitura. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar.
E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Quem pode dizer? Amém. Vamos orar. Deus, não podemos perder a oportunidade de orar a Ti nessa noite, meu Pai. Como Teu Filho, meu Pai, também ministro da Tua palavra, eu já quero declarar a bênção do Senhor sobre este programa, meu Pai. Quero declarar que esse programa vem também para marcar essa geração. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder e ainda mais no poder da Tua palavra. Então fala conosco nesse momento. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero lhe contar em breves palavras uma história que estava envolta a esse texto. O Senhor Jesus, ele se encontrava à beira do lago de Genezaré, ministrando a palavra. O culto se estendeu e ali o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para atravessar para o outro lado uma cidade que se chamava Gadária. Gadária era uma cidade onde muitas pessoas viviam à mercê da sociedade, excluídas da sociedade. Pessoas que estavam à mercê da sociedade, muitos estavam com problemas em demônios, haviam entrado naquela cidade. E o Senhor Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: Nós vamos para Gadária. No primeiro instante, irmão Mateus, os discípulos não entenderam porque Jesus queria ir para Gadária. Mas o nosso Deus, ele é apaixonado por pessoas. Ele queria ir para Gadária porque é justamente nos lugares que ninguém quer ir que o nosso Deus quer entrar para fazer a obra. É justamente as pessoas que estão excluídas da sociedade que o nosso Deus quer na presença dele. É por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 1 ele vai nos dizer que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que pensam que são. Após ir para Gadária, o Senhor Jesus estava muito cansado e começou a dormir no barco. Veio uma tempestade contra aquele barco enquanto nosso Jesus dormia. Os discípulos ficaram temerosos, eles estavam com medo de perder a vida. Acordando então Jesus, o Senhor acalmou a tempestade. E você que já me assiste nessa noite, eu quero lhe dizer: Jesus ainda está no barco e Ele tem o poder para acalmar a tempestade que você tem enfrentado. Eu ouvi um amém. Amados irmãos, após estar muito cansado e passando em Gadária, o Senhor faz uma grande obra naquele lugar. Mas então Ele decide retornar para sua casa em Cafarnaum. Chegando na casa do nosso Senhor Jesus em Cafarnaum, ele que pensou que ia descansar, irmão Mateus, não sabia que logo quando descobriram que ele estava ali, uma multidão chegou naquela casa. Porque aonde o Senhor Jesus está, a multidão se aproxima. E sabe o que é melhor? O nosso Senhor Jesus, quem quer encontrá-lo, deve buscá-lo, sabe aonde? Na casa de Deus, que nós conhecemos como Igreja do Senhor. Estando ali na casa dele,
a multidão cercou aquela casa para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que 4 homens conduziam um paralítico em uma cama. Perceba que a palavra vai nos orientar que aquele homem estava paralítico. A palavra não nos diz que aquele homem era paralítico. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Foi necessário 4 amigos. Eu disse amigos. Louvado seja o nome do Senhor. 4 amigos pegaram aquela cama, vendo a condição que aquele homem se encontrava, e levaram aquela cama até a presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E eu quero lhe chamar a atenção que a verdadeira amizade, diácono Bruno, é aquela que nos leva para perto de Deus. Certa feita, uma criança teve seus olhos vazados. E quando ela teve os seus olhos vazados, ela foi levada à beira do caminho, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. E em oração eu disse: Espírito Santo, os pais daquele menino morreram. Alguém levou aquele jovem para a beira do caminho. E quem levou aquele menino para a beira do caminho? E o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse: foram aqueles que se diziam ser amigos. Amados irmãos, amigo não é aquele que lhe leva para a beira do caminho. Amigo é aquele que lhe leva para perto de Deus. E eu quero lhe perguntar nessa noite, você que tem analisado as pessoas que estão ao seu redor, quantos deles têm se preocupado em lhe levar para perto de Deus? Chegou o momento de avaliarmos bem aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles 4 homens pegaram a cama, levaram aquele homem que estava paralítico para o culto, ao encontro de Jesus. Mas perceba que não tinha como entrar pela frente, e eles tomaram a decisão de subir ao telhado, para que pelo telhado eles entrassem na presença do nosso Senhor Jesus. Chegando ao telhado, irmão Mateus, eu percebo que a dificuldade só aumentava. Mas aqueles eram verdadeiros amigos, porque eles estavam decididos a ajudar aquele que estava enfermo. E quando eu digo estava, eu já disse que ele não nasceu assim. Se ele estava, algo aconteceu. E eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, você que me escuta aqui também na plateia, a palavra de Deus é algo que se revela. E o Espírito Santo de Deus trouxe a certeza ao meu coração, que aquele homem ficou paralítico porque havia passado por uma queda. Após cair, ele ficou paralítico. E agora ele está em uma posição onde ele não pode mais se levantar. Ele está em cima de uma cama. Mas o que simboliza aquela cama na vida daquele homem? Aquela cama nada mais é do que uma prisão invisível na vida daquele homem. E quando eu digo que aquela cama é uma prisão, todos aqui sabem que uma prisão, ela é feita por vergalhões, uma prisão, ela é feita por cadeados, uma prisão, ela é feita com paredes. Mas eu quero lhe dizer, a pior prisão que nós podemos estar, não é aquela que estamos atrás de uma grade, ou que uma parede nos prende. Mas a pior prisão que nós podemos enfrentar, é estarmos presos a algo que nada nos segura e não conseguimos sair daquela condição. E esta era a condição daquele homem. Ele estava preso a algo que ele não conseguia sair daquela condição. Ele agora está em cima do teto. Os seus amigos começam a retirar as telhas. O que representa as telhas? As telhas era aquilo que separava o paralítico da presença do Senhor Jesus. As telhas das nossas vidas é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Só que eu quero lhe dizer nessa noite, há um amigo que se chama Espírito Santo. Ele está nos ajudando nessa noite, tirando tudo aquilo que é barreira entre mim e Deus, entre você e Deus, para que possamos nos aproximar mais dele. Louvado seja o nome do Senhor. Retirando as telhas, perceba que ele estava no alto, ele estava em cima. E o interessante é que quando nós olhamos para alguém que está em cima, nós pensamos que a pessoa está bem. Mas nem todo mundo que está assim em cima está bem.
A maior prova disso é que muitas vezes pessoas estão ao nosso lado. Eu olho para o irmão Mateus, que tem um sorriso bonito, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para ele, eu posso estar vendo ele sorrindo todo o tempo. Mas só Deus e ele sabe as situações que ele tem enfrentado. Aquele homem estava em cima, mas na verdade ele não estava por cima. Ele estava precisando urgentemente da ação de Deus na vida dele. Talvez as pessoas estão te observando, pensando que você está bem, mas você no seu íntimo, quando entra no seu quarto, você muitas vezes entra em desespero, sem saber o que fazer. Só que eu quero lhe dizer, aquilo que os olhos humanos não estão enxergando na sua vida, o Espírito Santo de Deus tem enxergado, e Ele está também vindo hoje para mudar sua situação. Aqueles homens então descem o paralítico no meio do culto. E a palavra descer é uma palavra importante para nós. Para muitos descer é motivo de perca, é motivo de humilhação, é motivo de vergonha. Só que nós entendemos que o Evangelho nos ensina que para subir, primeiro precisamos descer. Para sermos exaltados, primeiro precisamos nos humilhar. Aquele homem estava descendo, precisando de uma ajuda de Deus. Se for preciso se humilhar nessa noite, se humilhe, porque Deus tem ajuda e socorro para a tua vida. E quando ele desce no meio do culto. Ele desce no meio, e a palavra meio traz consigo uma grande autoridade. Por quê? Porque meio significa posição. Quem entendeu aqui? Meio significa posição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o importante, irmão Mateus, é estarmos na posição de obediência aonde Deus quer que a gente esteja. E o interessante é que quando ele desce em uma condição muito difícil, dependendo dos homens, porque naquele tempo nem provento havia, não havia aposentadoria, aquele homem dependia dos homens para tudo. Mas o interessante é que estava chegando alguém ali que ia fazer com que a dependência do homem acabasse, porque a partir daquele instante ele ia aprender a depender só de Deus. E quando ele desce no meio do culto, eu quero lhe lembrar que o nosso Senhor Jesus certa feita ia passando, e ele viu uma figueira que estava à beira do caminho, e aquela figueira não tinha frutos, ela era estéril, porque estava à beira do caminho. Eu quero lhe dizer que Bartimeu, ele mendigava. Por quê? Porque ele estava à beira do caminho. Eu quero dizer que quem está à beira do caminho não está no centro, mas quem está no centro recebe algo diferente de Deus. Chegando em certo culto, havia um homem que estava com a mão ressequida e não poderia adorar a Deus como nós estamos adorando nessa noite. O nosso Senhor Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, põe-te em pé e vem para o meio. O nosso Senhor Jesus estava dizendo: levanta-te, o corpo, põe-te em pé, a alma, e vem para o meio, o espírito, porque o meio significa posição. A maior prova de que a posição é o que Deus quer de nós, Salmos 91, versículo 7 nos diz: 1000 cairá o teu, 10.000 cairá a sua, mas tu não serás onde você está. Quem está, aleluia, quem está no centro da vontade de Deus, está protegido, aleluia. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca entregou a vida ao nosso Deus. Ainda antes de ontem eu estive na clínica visitando uma pessoa e eu vi uma jovem. E eu ministrei para ela uma história que muito fala ao meu coração e que tenho certeza que vai falar ao seu. Havia um jovem que via dirigindo o carro e ele parou em esquina e ele viu o Senhor Jesus. Parando então, ele convidou o Senhor Jesus para entrar no carro. 2 esquinas depois ele sofreu um acidente. Foi parar no UTI, quase desfalecendo. Ele disse: não entendo. Convidei Jesus para entrar no carro e sofri um acidente. E o Espírito Santo falou com aquele jovem: você me convidou para entrar no carro, mas você não me entregou a direção. Saber que Deus está nas nossas vidas é muito importante, mas mais importante é saber que Deus está no controle das nossas vidas.
E naquele instante o Senhor Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. E é isso que nós queremos ministrar, finalizando a palavra de hoje aqui. O maior propósito de Deus é lhe levantar desta condição. O maior propósito de Deus é lhe retirar desta cama. Sabe por quê? Porque se tem uma cama que é uma prisão, nós também temos um advogado fiel, que é Jesus. Se temos um advogado fiel, que é Jesus, temos um inimigo, que é o acusador. Se temos um acusador, temos um Deus, que é o juiz. Mas se temos um Deus, que é o juiz, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que vem nos trazendo a libertação neste tempo. E você que está do outro lado, e você também que está aqui, eu quero fazer junto contigo um ato profético e uma oração. Eu não sei a forma nem a condição de vida que você está tendo. Talvez você esteja preso em uma cama, mas eu quero que você ore comigo nesse instante, porque o Senhor vai te levantar de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Posso contar com vocês para fazer essa oração? Amém? Eu quero pedir primeiro que você que está do outro lado, diga comigo nessa noite, você que está nos ouvindo, diga: Senhor Jesus, nesse dia, eu te peço, me ajuda a se levantar desta condição. Diga: Senhor Jesus, eu quero viver de uma maneira diferente, e a partir de hoje, eu quero caminhar na tua presença. Eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda, porque nunca mais eu quero voltar para essa cama. E vocês que estão comigo nessa noite, nós vamos fazer uma oração agora, finalizando esse momento, abençoando a vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Deus, nós estamos aqui direcionados pelo Teu Santo Espírito e queremos declarar sobre a vida dessas pessoas que têm assistido, que estão compartilhando essa live, as pessoas que têm nos ouvido hoje. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo que está aqui, meu Pai, também está nesse momento visitando a vida dos Teus filhos. E eu quero declarar, Senhor, que todos aqueles que estavam presos a vícios, ó Pai, a qualquer, meu Deus, outra coisa que não procede de Ti, pelo poder da Tua palavra, nessa noite eles levantam dessa cama. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que esta cidade, Senhor, está sendo tomada pelo poder da Tua palavra. E eu também quero declarar, Senhor, que nesse exato momento, enquanto estamos aqui profetizando, o Senhor tem libertado pessoas, o Senhor tem curado pessoas, o Senhor tem restaurado casamentos, o Senhor tem trazido libertação, o Senhor tem aberto portas, porque o Senhor é Deus, e operando o Senhor, quem impedirá? Então que o Senhor continue a nos abençoar e abençoar este povo. Essa é a nossa oração, gratos, porque a vitória é do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra do nosso pastor Écio. Que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas com essa palavra de Deus. Não porque é o homem, continue nessa força, porque Deus te usa demais, ora. Temos aí o vídeo da Marcha para Jesus que o programa Mídia Gospel esteve lá. Roda aí, meu produtor. Isso foi um pouco do que rolou na Marcha para Jesus, e o programa Mídia Gospel estava lá e foi bênção demais.
Lembrando que o programa Mídia Gospel tem como patrocinadores Fantagus Cerimoniais, também Academia Moriá, quer malhar, deixar, cuidar do templo do Espírito Santo, corre lá na Academia Moriá, a melhor da região, viu? Não é isso, pastor? É isso mesmo. Quer tirar aquela... Você crente que está sem habilitação, meu Deus, não anda de moto sem habilitação, corre lá na Autoescola Feitosa, viu? Vamos andar na linha, crente. Também lembrando que quer comer aquela pizza, rapaz, liga pro Chefe Pizza. Pizza é no Chefe Pizza, viu? Crente gosta de comer, então dá preferência pra nós, viu? Também lembrando que quer fazer aquele design maravilhoso, aqueles adesivos, vai lá no Danilo Sagnes ou Dávilo Sagnes. Vamos lembrar aqui que cantor Fábio Nunes está nos abençoando. E ele vai fazer os seus agradecimentos, fazer sua propagandazinha. Lembrando que o Fábio Nunes, ele é daqui do nosso estado, artista da nossa terra. Mas tem coisa boa demais e o programa Mídia Gospel vai estar fazendo isso. Divulgando os nossos talentos, porque tem tanta coisa boa. E Fábio é uma prova disso. Fábio, agora é com você. Então, gente, o título do CD que está para chegar aí no próximo mês será Deus Faz o Melhor. Você já pode conferir essa linda canção no meu canal no YouTube. Você coloca Deus Faz o Melhor, Fábio Nunes. Vai abrir o videoclipe lá e o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, na sua casa, na sua família, através dessa canção. E próximo mês nós estamos aí com o CD. Vai soltar o clipe aí? Solta aí, pronto. Esse clipe foi gravado, posso falar? Esse clipe foi gravado em Xingó. Algumas cenas foram em Xingó, outras cenas foram em Piranhas, Alagoas. Entreguei a Deus. O pessoal lá tá ouvindo? Os meus sonhos, Ele faz o melhor. Às vezes a gente não entende porque Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não vê como o homem vê e Deus não trabalha conforme a lógica humana. Mas ainda assim é importante que a gente confie e a gente saiba que Deus está fazendo o melhor. Apesar de a gente não entender algumas coisas, algumas vezes. Mas Ele está fazendo o melhor, sim. E a plateia já vai aprendendo aí para cantar comigo, viu? Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele cuida de você. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus faz o melhor. O CD virá com 10 composições. 8 composições são minhas, 2 composições são parcerias com 2 amigos meus. E deste CD, 4 músicas serão regravadas por outros cantores. Um cantor em Pernambuco, na Bahia, em Alagoas. E também um cantor da MK. Você já ouviu a MK? Lá tem o Cassiane, tem o Anderson Freire, tem Aline, Fernanda Brum, Jairo Bonfim. Um desses cantores aí regravou, né? A música Seja Feita a Tua Vontade, que eu cantei já aqui no programa, né? Pai, seja feita a Tua vontade. E próximo mês o CD vai estar aí pra gente ouvir. Quem quiser descobrir quem é o cantor, vai lá no meu Instagram. Ele fez um vídeo e tem lá no meu Instagram ele cantando essa música Deus Faz o Melhor.
Bom, galera, lembrando que você que ainda não segue o nosso Instagram do programa Mídia Gospel, vai lá no Instagram e coloca Programa Mídia Gospel, segue lá, você vai ser muito abençoado pelo nosso Instagram também. O programa Mídia Gospel também está no Instagram, vai lá, dá aquela seguida. Dia 14 estarei em Tobias Barreto, louvando o Senhor. No domingo, dia 15, estarei no Jardim Centenário, louvando o Senhor. Na próxima, é muita coisa, eu não vou conseguir lembrar. Eu vou divulgar a agenda lá no meu Facebook. Vocês podem procurar Fábio Nunes e Banda, e eu vou te adicionar lá, seguir lá a página do Facebook e no meu Instagram, que é @cantor Fábio Nunes Oficial. Segue lá também, não deixa de seguir também o @programa Mídia Gospel, viu? Esse programa que veio para abençoar as suas noites, a sua vida, sua casa, sua família, como bem disse o nosso pastor Aécio. Então é isso, galera, e eu gostaria de agradecer a minha plateia maravilhosa. Muito obrigado também ao nosso cantor Fábio Nunes, ao pastor Aécio por ter nos abençoado com a palavra, e nós vamos ficar por aqui. Esse foi o meu, o seu, o nosso programa Mídia Gospel. Se prepara que próxima semana nós voltamos, viu? Às quartas-feiras, às 20 horas, aqui diretamente do Canal Top. E Fábio Nunes vai cantar mais uma e nós vamos encerrar. Valeu! É com você. Eu quero fechar com a música tema do CD junto com a plateia. Pode ser? Será que vocês já aprenderam? Vamos lá? Entreguei a Deus meu amanhã. Entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor. Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã. Entreguei a Deus. Entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor. Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele cuida de você. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Deus faz o melhor. O Senhor me viu mesmo antes de nascer. Fui criado para um propósito de Deus. O Senhor cuidou de mim. Olha que lindo, ó. Em seus braços me acolheu. Você já se sentiu dessa forma? Quando todos me deixaram e eu me vi sozinho, então Deus me falava: eu te tomo em minhas mãos, filho meu, pode descansar, pode confiar, nunca te deixei e do seu futuro eu vou cuidar. Entreguei a Deus meu amanhã. Dá pra filmar essa plateia bonita cantando? Entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor. Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã. Entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor.
faz o melhor por mim. Fábio, ainda não arrumei um casamento. Entregue a Deus seu amanhã. Fábio, ainda não passei num concurso. Entregue a Deus seu amanhã. Estude, ore, confie. Deus está fazendo o melhor por você. Vamos terminar bem bonito? Vamos terminar bem bonito com esse refrão? Vamos lá. Entreguei a Deus meu amanhã. Mais forte que você puder. Entreguei a Deus, aleluia. Ele faz o melhor. Eu posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã. Entreguei a Deus todos os meus sonhos. Ele faz o melhor. Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. Entregue a Deus seu amanhã. Ele faz o melhor sempre. Esse foi o Fábio Nunes. Gostaria de lembrar também que sábado às 7h30 vamos ter o Desbravadores. Desbravadores liderado ali pelo pastor Aécio. Nós vamos estar impactando a cidade de Nossa Senhora das Dores ali na Praça do Jacaré. Vai ser bem. Se você que é de Nossa Senhora das Dores, não perca. Sábado às 17h30, às 7h30, às 19h30. E você não pode perder, amigo. Você não pode perder. Você vai chamar o seu amigo, vai chamar a sua mãe, os seus familiares. Você vai lá para a Praça do Jacaré fazer isso. Vamos todos pro Desbravadores. Não perca! Não Desbravadores na Praça do Jacaré. É isso aí, viu? Nós estamos encerrando o nosso programa e Fábio vai terminar o nosso programa com esse refrão lindo, maravilhoso, que tá na boca do povo já, viu? Valeu, muito obrigado, internautas. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa live, que compartilhou, que comentou. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Sonhos, Ele faz o melhor. Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Entreguei a Deus meu amanhã. Eu entreguei a Deus. Entreguei a Deus meu amanhã. Faz o melhor, Ele tem o melhor. Posso não entender, mas vou agradecer. Ele faz o melhor por mim. Repete só essa frase, assim ó. Ele faz o melhor por mim. Ele faz o melhor por mim. Faz o melhor. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus faz o melhor.